aluno, tudo bem? Eu sou Mário Duarte, sou professor de Educação Física e estou com vocês no 6º ano falando um pouquinho sobre ginástica. A aula passada falamos um pouquinho sobre o conceito de ginástica. Aprendemos o que era a relação da ginástica para dentro da educação física, para esse movimento que a gente tinha da palavra grega, da melhoria do corpo, a parte flexível. Depois a gente aprendeu na aula anterior um pouquinho sobre ginástica do condicionamento. Aprendemos um pouquinho o que era esse conceito de ser condicionado a fazer algum exercício, a poder realizar um movimento na melhoria que a gente tem na relação fisiológica ou física. E agora eu vou pegar alguns exemplos que tivemos nas nossas aulas e vamos trabalhar aqui para que vocês possam conhecer. E para que a gente possa conhecer, eu estou trazendo aqui como exemplo para um pouco do CrossFit e do exercício funcional. Mas vamos relembrar o que seria ginástica de condicionamento? Eu sempre trago, eu gosto muito de exemplificar aquilo que a gente viu na aula anterior. É tão interessante, por quê? Porque você vai relembrar que o condicionamento físico, aquele da ginástica que a gente trabalha, é de uma ginástica não competitiva. Ele é um aspecto que proporciona para você uma melhoria física e fisiológica. E lembre-se aí também, traz uma relação de benefício para as funções orgânicas. Então, quando a gente fala de ginástica de condicionamento, vamos melhorar o corpo. Eu deixei até uma frase no final da outra que falava da relação da ginástica, educação, a mente em relação à música, e a questão do corpo para que a ginástica pudesse aliar e poder melhorar o nosso corpo. Então a ginástica de condicionamento é isso, é quando você busca saúde. Já pensou a esse tempo que a gente fica em casa e a gente não busca saúde? Será que voltando para a escola, como você já está, você já consegue realizar algum alongamento, uma ginástica mais laboral? Será que em casa você conseguiria fazer algum desses exercícios? Será que já procurou algum espaço perto da sua casa para fazer essa ginástica de condicionamento? Espero que sim. Espero que você já comece a pensar um pouco para poder entender. E como é que eu vou te ajudar nesse sentido? Eu vou te mostrar alguns exemplos dessas ginásticas de condicionamento. A partir dessa aula, na outra a gente vai trazer mais alguns exemplos para que a gente possa te dar esse espaço de conhecimento. Então, o primeiro deles, qual seria? O CrossFit. O CrossFit é algo que está tão na moda, a gente está trazendo tantas questões em relação a esse método, esse método do CrossFit, que é algo que foi criado nos Estados Unidos. A gente tem um criador que é Greg Glassman, ele tinha 58 anos naquela época, era um treinador da Califórnia, um dos estados norte-americanos. Então ele observou de que a ginástica estava tão repetitiva dentro da academia que ele acabou percebendo que precisava melhorar, intensificar para que as pessoas pudessem melhorar o seu corpo, Ele pudesse, tanto na musculatura, tanto na questão respiratória, ele começou a entender que precisava mudar. Tá? E o que é que tem dentro desse CrossFit, o que é que a gente tem desses elementos? Primeiro, ele tem alguns elementos que vão ajudar no condicionamento. Ele é bem misturado. Você vai ver nas imagens que a gente vai estar trazendo daqui a pouco, que há uma mistura de muitos elementos dele. Que aí vamos citar dois aqui, que são bem interessantes. O primeiro deles é o atletismo. O que seria atletismo? Atletismo é aquilo que a gente faz na rua, aquela corrida. Ou a gente pode estar fazendo na pista, na velocidade, no salto, na busca que a gente tem na relação do exercício na pista. Então o atletismo é algo nesse sentido, que pode ser um arremesso de peso, lançamento. E aí, será que isso agregado à ginástica olímpica, lembra que eu disse a vocês que essa ginástica ela pode ser chamada tanto olímpica quanto ginástica artística? Ela é uma relação e uma junção do atletismo e dessa ginástica. Será que a gente aprende cada vez mais sobre CrossFit? Eu acho que sim. Se você um dia participar mais uma vez em frente a um box de CrossFit, exatamente, não é uma academia, é um box, é um espaço de exercício. Se você olhar, não tem máquina, são pneus, são cordas, são barras para poder fixar. Então é algo diferente que o CrossFit nos traz. E aí eles são tão fortes, tão intensos, eles gostam tanto de melhoria naquilo que é para o aluno, que eles trazem algumas divisões para ninguém sair machucado nesse sentido. Então vamos para a primeira desses elementos,
Que seria esse treino de CrossFit que a gente tem, né? Nas imagens aí, a gente já começa a ver aquilo que eu estava dizendo. Olha o box aí, ó. A gente já tem embaixo, né, nessas imagens, um pneu sendo carregado. Em cima na imagem, nós temos aí algumas cordas que são chamadas cordas navais. Parece fácil, mas essa corda aí, ela pesa, tá? Ela tem peso, não é nada tão tranquilo assim que você está pensando, vou pegar uma corda, aquela que a gente pula no meio da rua, na aula de educação física. Não, é corda naval, ela é feita para amarrar navio, né? Então ela tem um peso, ela tem que sustentar, então por isso ela foi utilizada para dentro do CrossFit. Vamos para esse primeiro elemento? Ele é chamado de LPO. A sigla ela já te dá uma dica do que é levantamento de peso olímpico. A imagem que a gente tem ao lado, ela já mais ou menos demonstra o que seria esse LPO. O aluno aprende a tirar esse peso do solo, né, e colocar ele acima da cabeça. Já pensou aí levantar 40 quilos, 50, 60 quilos aí acima da sua cabeça? Né? Esses atletas do CrossFit, que a gente pode chamar também de atletas porque eles participam de competição, eles começam a arrancar isso do solo, pegar essa barra e colocar acima da cabeça. Então ele tem esse peso e essa forma a ser feita. Outro elemento do CrossFit que a gente tem aqui, vamos ver? Movimentos ginásticos. Falamos sobre ginástica, né? E o que seriam esses movimentos ginásticos que a gente tem aí? Primeiro, né, essa metodologia da ginástica artística, que também era chamada de ginástica olímpica, né? Que aí ele vai o próprio peso do corpo, né, esse peso corporal, essas aulas de exercícios que a gente tem desses movimentos, pode ser na barra, né, pode ser no salto, pode ser no giro, pode ser numa acrobacia, pode ser no salto ao um espaço, às vezes utilizando uma escadinha para ser feito, uma caixa para fazer esse exercício. Então o movimento ginástico é super importante para poder aliar ao LPO, né? Então ele já consegue ver nesse sentido. E por último, qual é o último elemento que a gente tem no CrossFit? Né? A gente chama de condicionamento metabólico ou cardíaco. Muitos podem chamar de cardio. Olha só a corrida aí desses atletas do CrossFit. Né? Não sei se vocês estão olhando, eles estão com colete, não é? Mas não é só para gostar de usar colete, não. É porque vem com peso. Esse colete aí está com peso para que eles possam desgastar mais e ficarem mais cansados. E o que seria o cardio, né? Esse condicionamento metabólico aí? São atividades de corrida, pulos e saltos que melhoram a questão do VO2 máximo, que é esse consumo de oxigênio. Já ficou cansado durante a corrida? O cardio ele dá essa melhorada e dá essa intensidade. Né? Será que vocês gostaram do CrossFit? Será que vocês hoje queriam praticar o CrossFit? Será que na escola um dia a gente poderá estar organizando esse movimento do CrossFit? Né? Não com essas tão pesadas anilhas que foram colocadas anteriormente, nem com colete tão pesados para vocês. Né? Mas quem sabe alguns desses princípios ginásticos que a gente pode utilizar no CrossFit. Eu acho super legal, acho super interessante, adoro passar dentro de um box, olhar e perceber a esses atletas, né, até praticar a esse movimento. Muito bom, tá? E o segundo exemplo que eu queria trazer de ginástica de condicionamento, a gente chama de exercício funcional ou ginástica funcional. Né? Já viram em algum lugar o que seria essa ginástica funcional? Né? Esse método cotidiano de levantar, agachar, puxar ou se empunhar, quer dizer, segurar algo naquele movimento. A gente passa a nossa vida fazendo isso, subindo escada, pegando algo do solo, roupa, levantando, acordando. Então, a ginástica funcional, ela passa a te ajudar nesse sentido. Né? Ela quer fortalecer, melhorar e equilibrar ao teu corpo. Imagina um idoso. Né? O idoso, com o tempo, ele vai perdendo massa muscular. O que seria massa muscular? Né? A gente tem o nosso músculo, né? Já está sendo mostrado aí, muito bem mostrado aí o que seria esse músculo. Esse músculo que a gente tem aqui, ele vai perdendo a força, vai perdendo massa e a gente vai perdendo equilíbrio em alguns movimentos. Né? Então, nesse movimento que a gente perde, o exercício funcional, a ginástica funcional te ajuda. Né? Então, o que é que ele vai trazer de benefício? Quais são esses benefícios? A gente já vendo algumas imagens aí da ginástica funcional. Alguns usam esse circuito funcional, né, para até ajudar, usando bola, prancha, né, jump. São algumas das imagens que estão acima, né? Ou então utilizar a escada. Não sei se vocês já viram algum desses exercícios funcionais na praça perto da sua casa, por exemplo. Né? Tem um professor,
todo mundo se organizando. Quem sabe na escola? Será que vocês aprenderam? Né? E traz alguns benefícios para todas essas pessoas que estão ali. Primeiro deles, benefício de gasto calórico. Né? A gente começa a gastar e perder até 600 calorias durante uma aula. Veja que é muito intenso, né? Esse praticante perde peso, né? Não massa magra, a gente chama massa gorda, né? Aquela gordura que tem ali, tá? O outro benefício que a gente tem, aumento da força muscular. Gostei dessa imagem que eu coloquei aí, ó. Né? Veja como ele ganha músculo. Será que é isso que faz o exercício funcional? É esse ganhar de músculo e aí ele vai lá e quebra uma pedra? É isso que a gente busca? É mais ou menos isso que o exercício funcional faz. É esse ganho de massa muscular, essa sobrecarga que é dado no treino para ganhar essa massa muscular que a gente tem dentro do exercício funcional. E por último, a melhoria da postura corporal. Né? Olha só como a gente senta e quando a gente está fazendo exercício pode melhorar e pode ajudar o nosso corpo. Né? A gente pode deixar o corpo mais retinho e mais certinho para que a gente possa não sentir tantas dores e nem sentir tanto um desgaste quando a gente está andando fazendo um trabalho ou exercício. Claro que eu tinha que deixar para vocês um final que é o desafio. O desafio de hoje, em relação à minha aula sobre crossfit e exercício funcional e ginástica, seria o seguinte: eu quero que vocês peguem essas duas ginásticas, né? Façam um comparativo dessas duas ginásticas e vocês façam um texto da comparação entre o crossfit e a ginástica funcional. Espero que vocês consigam fazer tudo isso. Eu agradeço e muito obrigado.